Parece que o Kim, nosso querido Kim Kataguiri, conseguiu as assinaturas necessárias para a PEC do IPVA. E ele fez uma live agora há pouco, numa coletiva de imprensa, falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? Infelizmente, a gente estava sem energia, era para ter reagido ao vivo, mas a gente estava sem energia, né? Bom, boa tarde a todos. Convoquei essa coletiva de imprensa para anunciar que nós batemos as assinaturas necessárias para protocolar a PEC que estabelece o teto de 1% do valor venal do IPVA de cobrança, além do cálculo, da base de cálculo ser feita a partir do peso do veículo. Praticamente menos de um mês a gente conseguiu 224 assinaturas das 171 assinaturas necessárias. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é do prognóstico positivo. Eu nunca vi uma PEC conseguir assinaturas em tão pouco tempo. Eu demorei, só a título de exemplo, 2 anos para conseguir coletar as assinaturas para a PEC de combate aos supersalários. Essa, em menos de um mês, as assinaturas já foram coletadas. Inclusive, semana passada, uma repercussão grande no mercado com cálculos feitos sobre o impacto na inflação e sobre o impacto fiscal. E é sobre o impacto fiscal que eu quero falar um pouco para vocês, mas a PEC já foi protocolada, é a PEC número 3 de 2026. Eu quero começar agradecendo todos da população que pressionaram, que ligaram, que mandaram e-mail para cada um dos parlamentares para que a proposta fosse encaminhada, né? O meu primeiro passo político é conversar com o presidente Hugo Motta para ele despachar o mais rápido possível essa proposta para a CCJ e, em seguida, conversar com o presidente Leur Lomanto da CCJ para a gente aprovar e já dar ensejo à criação da comissão especial. Eu estou muito seguro, pela velocidade com que a gente conseguiu coletar as assinaturas, de que, levando a voto, a gente tem maioria, a gente tem os 308 votos necessários nos 2 turnos para aprovar essa PEC. O cálculo que foi feito de impacto, né, de arrecadação é de uma perda de arrecadação de 38 bilhões de reais. E a gente apresentou algumas sugestões de compensação na PEC. Uma delas é a limitação com gastos em publicidade dos poderes executivos, e isso traria uma economia de 6,5 bilhões de reais. A gente está trazendo também, adicionalmente, como uma sugestão na comissão especial, quando ela foi criada, uma revisão dos supersalários, com uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, revisão em emendas parlamentares, nas discricionárias, não das de execução obrigatória. Então, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Uma revisão também dos incentivos concedidos na Sudam e na Sudene, que daria 22,5 bilhões de reais. E numa revisão também no crédito presumido concedido de IPI para o setor automotivo em determinados estados do país, que daria o impacto de 7,7 bilhões de reais. Então, na soma, a gente tem 72 bilhões, mais do que o dobro necessário para corrigir esse impacto. Então, a gente pode modular a ação. Então, em resumo, no nosso país, né, a gente conseguiu, aliás, barrar recentemente a criação do imposto sobre congestionamento, do imposto sobre externalidades negativas de carro, de imposto sobre aplicativos, que o Senado enviou para essa casa, né, a urgência, e que o relator retirou a nosso pedido todas essas tributações. Agora a gente reduz a tributação no IPVA, e a XP fez um cálculo de que isso teria um impacto de redução de 1,84% na inflação no ano. Então, só a aprovação dessa medida já praticamente garantiria... Isso aqui... O cara reduz imposto e ajuda a bater meta de inflação. Às vezes as coisas são... Eu já falei, cara, o Brasil não é pra ser essa merda. A gente se esforça, tem um esforço demoníaco em tornar esse lugar aqui impossível de ser vivido. Você vê que o Kim tá fazendo o básico. Vou usar uma legislação similar à americana, tá? Pra reduzir o IPVA. E aí o impacto inflacionário, o impacto é deflacionário. Reduz em 1 ponto não sei o que a inflação. Meu Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, dá o play. Que o governo atingiria a meta de inflação estabelecida sem necessidade de aumento de juro por parte do Banco Central. Então, são vários impactos positivos, né? Você tem um estímulo, né, para o setor automotivo, você tem um estímulo para as pessoas que hoje vivem, né, de aplicativos, vivem de ser motoristas, de ser entregadores. Você movimenta a economia tirando recursos que hoje são desperdiçados em áreas como os gastos. Aliás, outro ponto de compensação, os gastos com o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas passam também a ser uma porcentagem da receita corrente líquida, que a gente está limitando também para compensar a perda de arrecadação. Sentido 30 agora, aqui é o posto milha, né?
o pessoal dos estados. Então, resumidamente, a gente corta dezenas de bilhões de reais em gastos inúteis para fazer com que todo mundo pague o IPVA mais barato. E eu estou lançando também um site para que todo mundo em cada estado faça a comparação do quanto paga de IPVA hoje e do quanto passaria a pagar no máximo com a PEC que a gente está tentando aprovar. O site é ipva.kimkataguiri.com.br. Agora vocês já conseguem fazer a simulação do quanto seu carro paga de IPVA hoje no seu estado e de quanto passaria a pagar a partir da aprovação dessa PEC. Então, agora é só os próximos passos políticos, da mesma maneira que a gente teve uma grande mobilização popular para essas assinaturas, como eu disse, precisava de 171, em menos de um mês a gente conseguiu 224 a ação dessa PEC. Essa mesma pressão a gente vai precisar para despachar essa PEC para a CCJ e para aprovar essa PEC na CCJ. Se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição. 38 bi por ano, isso. Mais alguma? Márcia? É o homem, né? Ah, cara, É o maior de todos. A gente precisa É o maior de todos. de cara. pelo O maior menos de 10 todos. desses. Eu volto a colocar. Esse país é muito amaldiçoado. Por que eu falo amaldiçoado? Era pra esse cara, todo o setor produtivo no Brasil, era pra população, o eleitor, tá falando, cara, existe alguém sério. Mas não reconhecem. Ele vai ter que fazer campanha, vai ter que suar pra ter a votação que ele merece. E não terá a votação que ele merece. Kim Kataguiri tinha que ter 1,5 milhão de votos. 2 milhões de votos. Ele não terá a votação que ele merece. Porque esse país amaldiçoado vai votar em vagabundo, em retardado, em picareta, em gente que te vende pânico moral. Em gente que não tem inteligência sobre nada. É vendedor de susto, vendedor de pânico moral. Esse país amaldiçoado vai fazer isso. Nem adianta sonhar. É isso aí. E jogo que segue.